Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, continuando aqui na incursão de controle, monitoramento. Um ponto que para nós aqui é de importância, que pode ser útil nesses locais que a transição de propriedades vai se passar por contornos específicos de propriedades. Uma coisa que pode ser útil, por exemplo, em ajuda ao proprietário, é ficar atento a algumas, por exemplo, problemas que podem ser encontrados durante a incursão. Por exemplo, é comum encontrar por aí cercas danificadas. Pode ser ou porque cai vegetação, ou porque eventualmente animais tentam passar, ou animais silvestres de grande porte, por exemplo, ou gado, por exemplo, que tem nessa região aqui e pode acabar passando. E, por exemplo, não custa, já que o rastreador aqui está fazendo o controle, o monitoramento dessas áreas, tentar ajudar a relatar, por exemplo, e para isso pode ser bastante útil, levar junto, por exemplo, uma ferramenta dessas multitool, por exemplo, esses alicates, por exemplo. Esse aqui é o nacional, não vamos ficar fazendo propaganda. É um custo bem mais em conta aí que outros aí que tem internacional ou por aí. Esse aqui é nacional, mas é custo bem baixo. Claro, para essa finalidade, tá? Tudo, o preço muitas vezes influencia na qualidade do equipamento. Claro, por exemplo, tem equipamentos nacionais desse aqui, bem caros, e que para nós não são bons. Não vamos falar aqui o nome. Esse aqui é nacional, quer dizer, não é que seja feita nacional, mas é importado aqui, portanto encontra facilmente aqui. E para essa finalidade, pode ser que para outras, que exigir realmente ferramentas de uma maneira mais bruta, talvez não seja útil. Mas para essas aqui, pode ser bastante útil. Para, por exemplo, fazer pequenos concertos para avisar o proprietário. Esse aqui, por exemplo, é bem útil, porque ele pode ser manuseado com uma mão. Ele abre, se fizer esse movimento, ele abre. Tem outro jeito de abrir, né? Se for aqueles que dobram aqui, dá para você abrir com uma mão só também. Mas esse modelo aqui, nacional, bastante útil. Pode simplesmente fazer isso aqui, ele já abre. E, por exemplo, poderia fazer um pequeno reparo aqui, por exemplo, só para fechar aqui melhor e avisar o proprietário, por exemplo. Ou, por exemplo, guarda, dá para manusear com uma mão só, se tiver, por exemplo, que tiver que fazer a segurança também com a outra, por exemplo, enquanto com uma mão manuseia aqui, com a outra pode ficar fazendo a segurança ou se apoiando em algum lugar. E também, por exemplo, o pessoal que vive na área rural já pode ter encontrado isso. Às vezes pode ser animal silvestre também, mas gado, por exemplo, pode ser que vá tentar transpor essa barreira. Coloque a cabeça aqui, por exemplo. Não encontramos isso, tá? Isso aqui já estava assim. Nós estamos dando exemplo já. Fique preso aqui com um chifre, por exemplo. Ou algum animal silvestre que vai passar, fique engatado aqui. E se depare com essa situação. Uma ferramenta dessa aqui pode ser bastante útil, por exemplo, numa sinal de tensão. Vim aqui, com a outra mão faz a segurança com o equipamento, né, para qualquer coisa. Vem, corta, por exemplo, aqui, sai de perto. Por exemplo, né, o animal pode estar muito agitado, silvestre ou não. E, por exemplo, libera aquele animal. Quem é da área rural já pode ter visto isso. Como animais, por exemplo, gado ou silvestre que querem passar por esses trechos. O animal pode ficar preso aqui, vai tentar passar ou tentar passar do outro lado ali, enfia a galhada aqui e na hora de voltar fica preso aqui. Uma ferramenta simples dessa aqui pode ser fácil para vir aqui para essa finalidade cortar. Sim, as facas, algumas facas de boa qualidade também permitem isso, é verdade. Nós já fizemos isso, cortar com a faca, mas pode ser de boa qualidade. Tem que ser um aço bom, nós já fizemos, nós não fazemos propaganda nenhuma aqui, mas aqui nós fizemos inclusive. É de fabricação nacional, mas com linhagem, não vamos dizer o nome aqui porque não tem o apoio delas, mas são facas renomadas aqui no Brasil, são pessoas de origem estrangeira, mas que fazem aqui no Brasil. São duas marcas de uma família muito boas. Nós já fizemos isso, cortamos sim com a faca, mas isso quando for necessário. Então tem meio de cortar com a faca também. Mas para quem vai fazer esses monitoramentos, controles, pode ser útil levar uma ferramenta dessa aqui. Mais uma vez, essa aqui bastante em conta, nacional, para essa finalidade aqui. É uma boa ferramenta assim, para essa finalidade, tá? Para essa finalidade. Não estou dizendo que um trabalho mais bruto talvez seja o mais adequado. Mas fica mais a dica para aqueles que forem fazer isso. Fazer, por exemplo, né, pequenos concertos aqui, tentar aqui, por exemplo, esticar aqui do jeito que der, ou trazer um pedaço de arame, avisar, ó, a cerca caiu ali, ou se encontrar com o animal aqui, vir cortar, avisar que cortou, tentar, se não der para reparar aqui, avisa o proprietário e libera o animal. É bastante útil, pode ser bastante útil, portanto, trazer uma simples ferramenta dessa nesses ambientes. Esse, portanto, é mais vídeo do Rastreamento Humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.